Eu tenho ministrado uma sequência. Na última ministração eu falei sobre o que nós estamos fazendo com os dons que Deus nos deu. Uma palavra de advertência, de instrução para a igreja. E no domingo anterior que eu ministrei sobre levando pessoas a Jesus. E hoje eu quero entregar essa terceira mensagem, que é uma sequência proposital, a fim de nos despertar sobre a necessidade de anunciarmos o Evangelho, a fim de nos despertar sobre a necessidade de proclamarmos o nome do nosso Senhor para as pessoas que ainda não conhecem este Deus maravilhoso. Amém? Eu quero que você abra o seu coração e receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus, no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo de 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor nessa versão que é a NVI. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tenda, cavalos, jumento, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, e pegaram prata, ouro e roupas, e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas o cavalo, jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar ao Pai. Pai, mais uma vez estamos na Tua santa presença, com os corações abertos, Senhor, esperando o maná, esperando, Senhor, o alimento espiritual, esperando a voz do Teu Espírito. Fala conosco mais uma vez nessa manhã, Senhor. Mostra-nos, Senhor, aonde devemos corrigir. Mostra-nos, Senhor, aonde devemos agir. Leva-nos, Senhor, a um lugar em Ti, Senhor, que possamos sair deste culto, dessa reunião, tocados pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Acredito que muitos aqui já conheciam esse texto, esse episódio, essa história relatada no livro de Reis, que fala do cerco de Samaria, do cerco que Israel estava sofrendo naquele tempo.
Eu preciso te dar um contexto, senão nós teríamos que ler muito mais versículos anteriores para você entender. Mas eu vou dar uma breve passada aqui no que estava acontecendo. Israel, Samaria em particular, uma cidade, ela estava sitiada, ela estava cercada pela Síria, pelos arameus. Que estratégia é essa de guerra? É uma estratégia, para aquele tempo, muito simples e muito efetiva. Né? As cidades eram cercadas, as cidades eram protegidas, e havia uma dificuldade muito grande para você conseguir invadir uma cidade dessa. Quantos aqui se lembram da história de Israel, quando teve que entrar em Jericó, não é? E tinha as muralhas de Jericó, que eram imensas, e isso foi um grande obstáculo para Israel naquela época, porque como que você sobe para atravessar um muro desse? Eles acabam se resguardando e ficando protegidos dentro da cidade. Então, qual a estratégia usada pelo inimigo? Nós vamos cercar a cidade. Uma hora eles têm que sair para fora. Porque se eles não se renderem ou não saírem para a batalha, eles vão morrer de fome, vão morrer de sede, porque a plantação não estava dentro da cidade, estava fora, estava nos campos. Então, assim, eles cercam Samaria, e ali começa um período longo de resistência, mas também começa a gerar os problemas naturais. Quais? Fome, miséria, desespero na alma das pessoas, e até mesmo um fator interessante que nós conhecemos aqui no Brasil, inflação. Criou-se uma inflação muito grande, ao ponto de uma cabeça de jumento. O que você come de uma cabeça de jumento? Bem pouco, né? A maioria ali é osso, estava valendo um dinheirão. Esterco estava valendo um dinheirão. E o povo estava desesperado, até que chegou num cúmulo do desespero. Que foi quando duas mulheres procuram o rei e falam: Senhor, Senhor, me ouve, me atende. O rei responde: como é que eu posso te atender se Deus não está te ouvindo? Se Deus não está te socorrendo, o que eu posso fazer? Mas aí ele falou: conta-me o que é. Então ela contou uma história que eu acho que é uma das piores histórias bíblicas, se é que foi de fato assim, e não tem nada de figurado nisso. Ela conta que ela fez um acordo com a sua vizinha. A fome era tanto que ela falou o seguinte: vamos comer os nossos filhos. Hoje nós cozinhamos o meu filho e comemos ele, e amanhã cozinhamos o seu e comemos o seu filho. E a vizinha concordou, porque o primeiro dia era o filho da outra, né? Aí ela matou o filho e eles comeram o próprio filho. E essa mulher estava reclamando com o rei, que quando chegou a vez da outra oferecer o seu filho, ela escondeu o filho. Olha que situação, você imagina um ponto desse? E o rei, ao ouvir aquela história, dentro do seu arraial, dentro de Samaria, ele rasga suas vestes, ele fica indignado. E ele fala: eu vou atrás de Eliseu. Eliseu é o profeta de Deus, é culpa de Deus. Eu vou arrancar a cabeça do profeta. O rei ficou indignado. E esse episódio que nós começamos a ler no versículo 1, é exatamente o momento em que o rei vai com a intenção de matar o profeta Eliseu. E então o profeta Eliseu dá a ele uma palavra dizendo: olha, vai mudar a situação. Vai mudar. Vai haver abundância. Não vai haver mais inflação. Vai acontecer um milagre. E essa história de Israel, meu querido, esse cerco ali de Samaria, eu quero trazer e fazer uma aplicação acerca dos salvos da igreja hoje. Porque a história vai mostrar que houve ali 4 homens que eram os leprosos, mendigos, que foram protagonistas dessa história, que levaram a informação e que deu a possibilidade deste livramento de Israel. Por que eu vou fazer essa aplicação com a igreja? Porque tem muita semelhança aqui. Nós vemos um Deus agindo em um momento em que o inimigo estava vencendo, em que o inimigo estava cercando, o inimigo estava trazendo morte e destruição. E exatamente este é o contexto mundial em que o inimigo trazia morte e destruição de forma poderosa sobre a terra, até que o Senhor proveu o livramento, que é o nosso Senhor Jesus, o sacrifício perfeito, a redenção da humanidade,
O milagre veio do alto, Jesus veio do céu, o Deus que se faz homem para salvar a humanidade, para salvar e separar a sua igreja. E nesse episódio que nós lemos, há um milagre ali extraordinário. O Deus que opera milagres continuou e continua operando milagres. Qual foi o milagre? Não sei se vocês conseguiram entender na narrativa. O exército inimigo, então, estava acampado, e aconteceu que eles ouviram o som de um grande exército que vinha contra eles. Deus colocou os alto-falantes do céu ali, naquele deserto. Vocês conseguem imaginar algo desse nível? Ele dimensionou sons de exército para assustar aquele exército inimigo. Ele colocou os alto-falantes ali, as potências, no deserto, e aquele som invadiu o arraial do inimigo. Eles ouviam carruagens, exércitos marchando. Eles falaram assim: olha, Israel chamou reforço. Israel chamou os amigos para vir guerrear contra nós. Vamos fugir, porque pelo som que a gente ouve, esse exército é grande e poderoso. Vamos nos salvar. Então aquele povo deixou tudo, como nós lemos, e saiu em disparada para salvar as suas vidas. Sabe o que eu acho interessante nessa história? Quando eu li e reli, eu falei assim: mas Deus, né? Eu com Deus, né? Por que o Senhor age assim? O Senhor faz um milagre tremendo. O Senhor traz um som do céu que espanta o inimigo, que liberta o povo desse cerco diabólico. Mas o mesmo Deus que coloca os alto-falantes celestiais para espantar o inimigo, não coloca nenhum alto-falante para avisar Israel que o inimigo foi embora. Vocês já pensaram nisso, gente? Nós temos que olhar para os textos e pensar nisso. Um Deus que opera um livramento tremendo, de uma forma inusitada, simplesmente usando os sons. Ele vence e põe a correr um grande exército. Mas Israel está preso dentro da cidade. E como eu falei, estavam já comendo os próprios filhos. Estavam perecendo. E Deus não virou esse alto-falante. Poderia ter virado e ter dito em som bom: o inimigo foi embora. O inimigo está vencido. A libertação chegou para vocês. Mas ele não fez dessa forma. E nisso eu faço analogia com a igreja. Por quê? Porque Jesus Cristo já fez a grande obra e o maior milagre que a humanidade poderia experimentar. A salvação eterna. Quebrou o jugo do inimigo que também nos rodeava, nos cercava e impunha sobre nós uma escravidão de vícios, de doenças psíquicas, espirituais, sentimentais. Povo doente, um povo marcado, um povo preso. Jesus Cristo veio e trouxe libertação para todo aquele que crê e recebe Ele como Senhor e Salvador. Mas, da mesma forma, Ele deixou um encargo para a sua igreja, que é o quê? Levar a notícia. Levar a notícia. Ele poderia colocar os anjos, mas não pôs. Os anjos não pregam o evangelho, os anjos não anunciam. Da mesma forma que Israel precisou de alguém que fosse anunciar a libertação, Deus já nos libertou e hoje nos comissiona para avisarmos o mundo que Jesus Cristo resgatou toda a humanidade. Portanto, os 4 leprosos, eu vou trazer essa comparação hoje para a minha vida e para a sua, são os salvos, são os proclamadores da salvação, são aqueles responsáveis para levar a boa notícia. A boa notícia, amém? Não foi isso que eles mesmos disseram? Hoje é dia de boas novas. E o evangelho significa exatamente isso. Boas novas, boas notícias. Então eu quero com você aí pensar em algumas coisas acerca deste momento que eles viveram
E desses 4 leprosos, o que nós podemos aprender acerca desses 4 leprosos? Porque aquilo que eles viveram ali, talvez eu e você esteja vivendo de forma semelhante. Amém? 4 coisas eu quero trazer como lição para a minha vida e para a sua hoje, sobre o tema, não podemos ficar calados. Primeiro, os rejeitados são usados por Deus. Versículo 3 já apresentam quem eram eles. Diz lá, os rejeitados, versículo 3, cadê o 3? Lá em cima, havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Por que eles estavam junto à porta da cidade? Porque havia uma lei em Israel, que o leproso não poderia conviver com a sociedade. A lepra era altamente contagiosa e não havia cura naquela época. Então os leprosos tinham que ficar fora do arraial. Criaram-se para os leprosos uma cidade chamada Cidade de Refúgio, e eles viviam fora do arraial, separados da sociedade. Para você ter uma ideia, um leproso que se atrevesse a chegar perto de alguma pessoa sã da cidade, ele tinha que tocar um sino, ele andava com um sininho, e ele tinha que tocar o sino e gritar, leproso, leproso, leproso. Para que se alguém se aproximasse, ou tentasse se aproximar, soubesse que ele era alguém que poderia trazer a doença. Será alguém mais rejeitado naquela época do que os leprosos? Alguém menos provável para ser usado? Não era aceito na sociedade, não era aceito, e ainda tinha um outro estigma, que eles falavam que a doença era resultado de maldição de pecado. Então eles tinham uma discriminação enorme sobre eles. Mas foram 4 leprosos que Deus usou para salvar uma cidade toda. Para salvar uma cidade toda. Meu amado, a história está repleta de exemplos de que Deus faz questão de usar pessoas que são desprezadas. Pessoas que na sociedade não têm um valor, não têm uma estima adequada. Eu estava lendo e pesquisando algumas coisas e me deparei com o avivamento da Rua Azusa, conhecido como o Grande Avivamento da Rua Azusa, que aconteceu em 1906. Um dos avivamentos sobre a terra que trouxe um mover de Deus, que depois desse eu não sei se houve algum tão forte como aquele. Toda a igreja pentecostal praticamente nasceu deste movimento que começou num derramar do Espírito Santo na Rua Azusa. E ficou conhecido o avivamento da Rua Azusa. Quem era o protagonista? William Seymour. Quem era ele? Um grande teólogo, um homem ilustre, alguém de alto valor. Não, nada disso. Todas as hipóteses estão erradas. William Seymour era um homem negro, humilde, caolho, tinha um defeito em um dos olhos. Este homem enfrentou nos Estados Unidos uma época de discriminação radical. Um negro não podia subir num ônibus e se houvesse ali algum branco, ele tinha que descer do ônibus. Um negro não podia participar de uma sala de aula de brancos. Este homem, William Seymour, ingressou numa faculdade de teologia, faculdade essa dirigida por Parham, e a faculdade era de brancos, e ele não podia estar na sala de aula. Então ele pediu permissão para assistir a aula do corredor. Olha que história. Eu chego a me arrepiar em pensar. Do corredor ele sentava e assistia a aula num seminário teológico. Este homem desprezado, este homem sem nenhum recurso financeiro, sem nada que podia ser colocado como uma vantagem, vai e começa um trabalho nessa Rua Azusa. Diz que o seu púlpito era um caixote usado nas feiras. E Deus olhou para este homem e falou: eu vou usar você de uma forma poderosa. Deus derrama sobre este homem o poder do Espírito Santo.
E ele é um instrumento usado por Deus por 3 anos consecutivos, de levar um poder de Deus que tocou quase todo mundo. Quase todo mundo. Foram 3 anos ininterruptos de unção e poder. Os cultos começavam pela manhã e acabavam por volta das 2 horas da madrugada. Você consegue pensar nisso, meu querido? Gente entrando, gente saindo. Falaram que tinham que tirar as pessoas de dentro da igreja para que as outras pudessem entrar. Curas maravilhosas, milagres extraordinários, libertações. Porque um homem rejeitado, humilde e sem nenhum atributo natural, se colocou na mão de Deus para ser usado por Ele. Por que eu estou dizendo isso, amados? Porque quantas vezes nós falamos em nossas orações, em nossos momentos, Deus, eu não tenho condição de ser usado. Senhor, eu tenho pouco estudo. Senhor, eu tenho poucas condições, eu tenho pouco tempo, eu tenho pouco isso, pouco aquilo. Meu querido, se você é alguém, eu creio que aqui não tenha ninguém exatamente nesse contexto, mas se você se acha alguém desprezado, sem valor, não reconhecido, se você se acha o patinho feio, saiba você que você é um grande alvo para ser um instrumento usado na mão de Deus. Porque Deus chama os que não são, para confundir aqueles que são. 4 leprosos, desprezados em uma sociedade, foram instrumento de Deus para levar a libertação a Samaria. E a história continua nos mostrando que Deus faz questão de usar homens e mulheres, não importa o seu nível social, não importa se tem dinheiro, se tem cultura, se tem conhecimento, o que importa é você querer ser usado por Deus e se lançar na presença dEle. Amém, igreja? Portanto, quando você pensar em orar e falar com Deus, eu sou o menor, saiba que Deus está de olho em você. E quando você falar, eu sou o menor, pode ser que Ele diga, então é você que eu vou usar. Aleluia! Gideão disse a mesma coisa, eu sou o menor na casa do meu pai. E o anjo olhou para ele e falou, você é varão valoroso. Deus vai te usar para libertar Israel. 4 leprosos, gente que ninguém reconhecia, instrumento de Deus. Gente rejeitada, instrumento de Deus. Segunda lição que eu quero compartilhar, quem não tem nada a perder, pode experimentar o melhor de Deus. No versículo 4, você vai ter aí exatamente a descrição de quem não tinha nada a perder. Olha o que eles dizem. 4. Vamos, pois, se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Por quê? Porque eles não podiam nem sequer entrar na cidade. Se entrasse na cidade, também não tinha nada para comer. Eles estavam ali para o lado de fora, iam morrer de todo jeito. Eles falaram assim, nós não temos nada a perder. Se nós ficarmos, morremos. Se nós formos até lá e eles resolverem matar a gente morre. É interessante, porque o nosso Senhor Jesus fala dessa renúncia que é necessária para ser discípulo. Dessa renúncia, dessa abnegação de direitos e valores, que pode nos levar a um patamar de graça, experimentar do Senhor algo que talvez ainda não experimentamos. Jesus fala isso em Mateus capítulo 10. Vamos rapidamente ali comigo. 10:37, não é isso? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará.
Por que esses leprosos puderam ser usados por Deus? Porque eles estavam completamente abnegados de tudo que a vida poderia lhe dar. Abriram mão de tudo, pela existência que viviam, pelo momento que viviam, e pela toda a circunstância que o envolvia. Se ficarmos, nós morreremos. Se formos, corremos o risco de morrer. E Jesus, nessa linha de pensamento, disse: se você quiser ganhar a sua vida, você a perde. Mas se você perder a vida por amor a mim, então você a encontra. O que Jesus está dizendo? Que nós não podemos viver? Não. É que os nossos desejos e a nossa satisfação mudou das coisas do mundo para as coisas do reino. É colocar aquele que é maior acima daquelas coisas que são menores. Porque quem não conhece a Deus só busca no mundo todo tipo de satisfação. A felicidade buscam em relacionamentos, em conquista, em dinheiro, e tudo gira em torno dessa vida presente. Mas quem conhece a Jesus e aprende os seus ensinamentos, entende que Ele se coloca como a satisfação plena para todos os anseios do homem. Amém, igreja? Jesus é a satisfação plena para todos os nossos anseios. Portanto, Ele está dizendo: se está querendo ganhar a sua vida, você corre o risco de me perder. Mas se você me colocar em primeiro, se eu for o alvo dos seus anseios de satisfação, de alegria, de bênção, então você encontra a vida eterna. A vida eterna, meus amados, consiste em conhecer a Deus. Consiste em conhecer a Deus. E quem um dia entrou por este caminho de conhecer a Deus, não encontrará em lugar nenhum maior satisfação, senão aos pés da cruz. Senão aos pés da cruz. Você encontra pessoas que infelizmente se desviam do caminho, e a maioria delas vive uma vida frustrada. Porque lá dentro ela sente o chamado e a voz do Espírito ainda falando com ela, e ela se entrega em paixões para satisfazê-la, e ela não é feliz nem no mundo e nem na igreja, porque não consegue se entregar de forma completa. Portanto, os leprosos foram usados, porque não tinham nada a perder. Nada a perder. Vamos usar aquele slogan de venda, né? Desapega, desapega, desapega. Nós somos muito apegados a coisas, a situações, a momentos. Coloca sempre no centro da sua vida o Senhor Jesus, a sua cruz, o seu reino, o seu chamado. E aí sim você ganhará tudo aquilo que você está correndo feito doido e ainda não encontrou. Aleluia! A igreja precisa viver este mandamento. Viver este mandamento. Terceira coisa que eu aprendo com esses leprosos é que, infelizmente, na abundância, nós corremos o risco de nos esquecermos de Deus e do próximo. Por isso que eu falei que é um retrato da igreja. Nós podemos viver isso. Quantos de nós, amados, começamos, a maioria, uma vida comum, uma vida simples, uma vida de aperto financeiro? A maioria de nós. Não é aquela coisa difícil e tudo. E aí nós pedimos a Deus a bênção. Pai, abre as portas. Abre as portas de trabalho. Abre as portas da prosperidade. E às vezes falamos: eu quero ter mais para poder socorrer o outro. Deus, eu quero ter um carro para poder levar o irmão, para poder buscar, para poder ir, para poder discipular. O que acontece às vezes, amados, é que ao prosperarmos, nós corremos o risco de começarmos, ao invés de ser um instrumento de bênção maior, deixar que o egoísmo e a ganância apoderem o nosso coração. E aí sim, deixamos de ser a voz de Deus. Esses 4 leprosos se depararam com essa situação. Tendo chegado às imediações do acampamento, quando eles viram que estava tudo abandonado, comeram, beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Acharam a mina do tesouro. Agora a nossa vida vai mudar. Vamos guardar tudo, vamos aplicar tudo isso, vamos ter isso. E voltaram depois e pegaram mais e correram e esconderam.
Para que serve a prosperidade nessa terra, se nós não aplicarmos ela de forma sábia na extensão do reino de Deus? E é lógico, não estou sendo hipócrita, mas não estou dizendo que você não vai usufruir, que nós não vamos comer coisa boa, poder fazer passeios abençoados, também descansar, poder estar com família, isso é vida, é natural. Mas não podemos de forma alguma deixar que o egoísmo, ou qualquer sentimento de retenção, ultrapasse ou tome conta do principal da nossa vida, que é sermos instrumentos de Deus na terra. Instrumentos de Deus na terra. A igreja de Laodiceia, ela cometeu este erro, e Jesus o exortou seriamente. Olha o que diz lá Apocalipse 3:17. Este perigo é para mim e para você, meu querido. Por quê? Porque essa carta é carta às igrejas. Amém? E a carta à igreja de Laodiceia, no capítulo 3, do versículo 17, o Senhor Jesus exorta elas dizendo: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Aleluia. Carta à igreja de Laodiceia, que num período, ou profeticamente, não sabemos exatamente a proposta do Apocalipse e das cartas às igrejas, se eram cartas às igrejas somente para aquela instância, ou se isso é a nível de escatológico para uma era futura, mas o que sabemos é que a advertência é viva e verdadeira. Todos nós, amados, podemos incorrer no erro de acharmos que agora está melhor. Agora que está melhor para mim. A gente ri até hoje de uma situação de uma irmã, que nós estávamos falando da volta de Cristo, e ela tinha melhorado um pouquinho, mas um pouquinho mesmo. Tipo, arrumou um serviço. Ela falou assim: agora que melhorou para mim, volta para vocês. Aí nós olhou assim, e falou: não entendi, agora que melhorou para mim. E tinha melhorado muito pouco, mas para alguns melhorou muito. Mas o nosso coração não está nessas coisas e não pode estar, porque quando achamos que estamos ricos e bem, o Senhor pode nos advertir: você é pobre, você acha que está bem vestido, você está nu. Riqueza espiritual, meu querido, é aplicação no reino de Deus. Posso ouvir um amém? Essa é a riqueza que não haverá roubo, que a ferrugem não corrói, que os ladrões não roubam. É essa que Jesus falou: vocês acumulam tesouro na terra, e vocês estão abertos para serem atacados por isso. Mas ele diz: acumulem tesouro no céu. Como é que a gente faz para fazer esse investimento, meu querido? Vocês que entendem aí de bolsa de valores, de aplicações, qual é o código dessa aplicação? O Wesley lá que mexe com bolsa de valores? É um investimento no reino que ele falou, ajudando o teu irmão, socorrendo o que está perto, estando atento para as pessoas que Deus coloca na sua vida, fazendo a vontade de Deus. Aleluia. 4 leprosos, e eu termino com a 4ª lição, e talvez a mais importante. Chega o período, então, em que eles caem em si. Versículo, vou ler na minha Bíblia, 8 e 9. Eles dizem, tendo chegado, aí o 8 ele vai falando, 9, então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias, e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente, eu gosto dessa palavra, imediatamente,
contar tudo no palácio do rei. Graças a Deus por isso. Houve um deslize natural, pois são humanos como eu e você. Chegou a abundância e no momento se perderam um pouco. Quem estava passando fome, de repente tem banquete. Quem não era reconhecido, não tinha nada na vida, de repente tem ouro e tem prata. O momento que eles viveram é um momento que qualquer um de nós poderíamos também escorregar. Mas o propósito de Deus permaneceu, e a voz do Espírito provavelmente soou nos corações, e eles caem em si dizendo: nós não estamos agindo certo, não podemos nos calar. Não podemos nos calar. Eu fico imaginando, meu querido, sobre essa necessidade de anunciarmos a salvação, que é Jesus Cristo, que é o bem maior, que é tudo para todos. Como uma comparação, por exemplo, se alguém descobrisse uma cura para uma doença que até hoje não foi descoberta, né? Como, por exemplo, o câncer, não é? E você, um biólogo, um médico, um estudioso, e você descobre a cura para este mal. Se você guardar esse segredo para você, você é um criminoso, não é verdade? Não daria nem para imaginar alguém com uma bênção tal, com uma boa nova, com uma notícia maravilhosa dessa, reter isso para si e não divulgar para as pessoas que estão morrendo. E é isso que veio no coração daqueles leprosos. Olha, nós hoje temos uma boa notícia. Nós temos hoje uma boa notícia e não podemos ficar calados. E nós somos a igreja de Cristo e retemos a boa notícia, a salvação através do sangue do Senhor Jesus, a salvação providenciada para toda a humanidade. Mas muitas vezes, por causa das nossas correrias, da nossa prosperidade, dos nossos sentimentos negativos de incapacidade, eu sou fraco, eu não posso, eu não tenho condições, nós guardamos aquilo de mais precioso que nos foi dado, a palavra de salvação. Sabe, amados, quando eu oro por alguém, as pessoas pedem oração, né, por cura, e a igreja tem essa função, né, de ministrar cura, de orar por enfermos, e nós oramos. Principalmente quando é pessoas que nos pedem oração de pessoas que estão lá no hospital, e ainda dizem, olha, estado sério, estado desenganado pelos médicos. Eu oro pedindo cura, mas na minha oração eu sempre falo, Senhor, salve. Porque que adianta a pessoa ser curada se não houver salvação? Se tivesse que escolher, e Deus não faz isso com a gente, mas se fizesse, você oraria por cura ou por salvação eterna? Por salvação eterna. Porque o que é a vida, diz o salmista, é um sopro, é uma folha que cai, é um tempo de existência tão pequeno e efêmero, que passa rápido, que muda rápido. Mas salvação é eternidade com o Salvador. Salvação é o maior projeto para a existência humana. Portanto, meu querido, por que nos calamos? Por que nos calamos? Ele fala de uma certa urgência. Não vamos deixar amanhecer, eles foram de noite, voltaram de noite, eles já tinham vindo no crepúsculo, como algumas traduções, no entardecer, no anoitecer, vieram ali neste arraial, e ali fizeram toda essa festa que nós já vimos, comeu, bebeu, guardou, escondeu, mas na mesma noite, eles falaram assim, olha, nós temos que voltar imediatamente. Imediatamente. Vou contar um testemunho que aconteceu essa semana comigo. Um triste e um feliz, que tem tudo a ver com essa mensagem. Ali onde que eu guardo meus caminhões, ali num posto, nós abastecemos ali, os caminhões ficam estacionados ali na Henrique Dumont, ali, eu acho que algum pessoal já deve ter visto ali, lá no alto da Henrique Dumont. E tem o quê? Mais de mês já que um andarilho, e eu nem sei o nome dele, para você ter uma ideia,
começou a ficar ali neste posto. E ele ficava sentado ali perto dos caminhões, morador de rua, viciado, bebia pinga o dia todo, mas gente boa. Quando eu digo gente boa, é porque não xingava ninguém, não brigava com ninguém. Eu chegava cedo lá, ele tinha uma voz estranha, ele falava assim, vai começar os trabalhos hoje? Eu falava, vamos começar os trabalhos hoje. E sempre dando, em qualquer oportunidade, falando para ele da necessidade de mudança de vida, de Deus. E essa semana, na segunda-feira à tarde, ele me procurou lá, eu estava guardando os caminhões para ir embora, e falou, você não tem um sabonete? Eu estou precisando tomar um banho. Eu falei, vou procurar um sabonete para você. Aí achei lá no caminhão um sabonete, levei para ele, e ainda brinquei com ele, eu falei, quero ver você cheiroso amanhã, hein? Quero ver se você vai tomar banho mesmo. E aí aproveitei mais uma vez, falei, vamos se internar, eu conheço uma clínica boa, que você pode se recuperar, você pode mudar de vida, ele vai te ajudar você a se libertar dessa bebida, dê uma chance para você mesmo, você tem só 44 anos, 44 anos ele tinha. E conversei mais uma vez, falei para ele da salvação, e ele falou, vamos ver. Eu falei, não, vê certinho, eu já preparo tudo lá, já vamos para lá. Vou pensar. E tá bom. Fui embora na segunda-feira. Na terça-feira voltamos lá, ele estava lá, deitado no canto que ele sempre fica. Tirei um caminhão, funcionei o caminhão, e ele estava lá deitado. Falei, não vou incomodar ele não. Aí umas senhoras que passavam sempre de lá também e davam alguma coisa para ele, me chamou e falou assim, parece que ele não está respirando, eu não vejo a barriga dele mexer. Eu falei, deixa eu ver. Aí corri lá e pus a mão nele, ele estava gelado. E aí não tinha nenhum sinal de vida. Aí chamamos o SAMU chegou e constatou que ele havia morrido na noite, e já estava com o corpo já endurecendo, este homem. Um dia anterior, estava vivo, até comentei com a Etel o que é a vida, Você vê uma pessoa, um ser humano pensante, com sentimentos, sente amor, sente raiva, sente vontade, não sente vontade, e no outro dia tem ali um corpo inerte, sem vida, somente a carcaça, literalmente, e a vida saiu do corpo, E um dia anterior, eu lhe dei mais uma oportunidade dele buscar Deus, mudar de vida, dar uma chance a si mesmo. Não estou falando aqui de salvação, não sei, amados. Nós vamos ter muita surpresa no céu. Quem é que está salvo? É quem creu no Senhor Jesus. É quem entende que Jesus morreu no nosso lugar. Talvez esse homem esteja lá no seio do Pai, assim como aquele homem que jazia na porta de Lázaro. Lembra dessa parábola? O mendigo que ficava na porta de Lázaro, morreu o mendigo e morreu Lázaro. Uma parábola que está na Bíblia. Lázaro foi atormentado, e o mendigo, ou eu estou invertendo os nomes, o mendigo que chamava Lázaro. É isso? Inverti. O mendigo que chamava Lázaro, e o rico foi condenado. E o mendigo, ninguém fala naquele texto que ele era cristão, que ele frequentava a igreja, mas ele foi para o seio de Abraão. Então não sabemos de salvação. Eu estou falando da urgência. Eu estou falando da necessidade desse tema que está gritando aos nossos ouvidos, de não nos calarmos, porque o amanhã não pertence a nós. Deus provavelmente permitiu aquele homem estar naquele lugar, e ouvir não só de mim, tem mais gente cristã que trabalha comigo, o Felipe mesmo também, falou com ele de Jesus, propôs para ele também uma internação, e enfim. Mas ainda bem que pelo menos oferecemos alguma coisa. Ninguém sabe o dia de amanhã, meu querido. A igreja tem uma responsabilidade imensa com as pessoas que nos cercam. Você não pode se sobrecarregar com a África, que lá tem perdidos. Se você puder ajudar alguma missão, ótimo. Mas não tem como nós resolvermos o problema do mundo. Mas uma coisa eu te digo, aqueles que o Senhor coloca perto da gente, esse sim, é nossa obrigação. Esse sim são as nossas comissões. É como aquele homem, aquela parábola do bom samaritano.
Quando perguntaram para Jesus, quem é o meu próximo para me ajudar? Aí Jesus contou a parábola do bom samaritano. Ele disse, quem era o próximo daquele homem? Todos aqueles que passaram perto, todos aqueles que tiveram proximidade, todos aqueles que tiveram contato. A cada minuto, meu querido, pessoas morrem sem conhecer a salvação. A cada segundo, talvez, no mundo todo. E eu e você, muitas vezes, temos a palavra de salvação. Como aqueles leprosos, o inimigo já foi vencido. Não tem mais opressão, pelo contrário, tem recompensa, tem despojo, tem graça, tem salvação, tem prosperidade. Eu preciso anunciar isso. Eu preciso falar para a pessoa que está do meu lado. Ah, mas eu não sei se ele vai ouvir. Esse aqui é um ponto importante, você não sabe se ele vai ouvir. E Deus não te deu a incumbência de fazê-lo ouvir. Deus te deu a incumbência de falar. Você consegue compreender isso, meu querido? Sabemos que é uma ação divina, que o Espírito Santo trabalha no coração, e que só o Espírito Santo convence do juízo e do pecado. Mas Deus não mandou anjos avisar Samaria que o inimigo tinha ido embora. Os leprosos precisaram voltar e anunciar as boas novas. O inimigo foi vencido. A fome acabou na terra de Samaria. Vocês não precisam mais ser escravo do diabo e comer o próprio filho. Deus nos libertou. Vamos lá, vamos pegar tudo de bom que Deus tem. Nós, igreja do Senhor, não podemos nos cansar de falar de Jesus. Esse é o testemunho triste, mas eu acho que Deus, para me consolar, Ele me deu um testemunho bom também essa semana. E coisas bem semelhantes. Em vez em quando eu comia uma comida japonesa, comia como? Ali na Avenida do Café, tem um restaurante japonês, quando eu estava para aqueles lados lá, eu passava ali e comia uma comida ali. E ali tinha também um andarilho, um homem entregue às drogas. Ali ele era mais drogas mesmo, ele estava na pedra. O nome dele é Robson. Esse eu conversei várias vezes e sei também o nome dele. Robson. Ele era alguém normal, como eu e você, trabalhou registrado durante uns 10 anos na Coca-Cola, tinha família, esposa, filhos, e entrou nas drogas e foi indo a tal ponto que perdeu tudo, acabou com tudo. E foi para a rua, estava entregue, na pedra, no último. E várias vezes que eu ia ali, ele estava ali olhando o carro, e eu falava para ele olhar o carro, e a hora que eu voltava, dava um dinheiro para ele, e dava oportunidade para ele. Meu querido, você não quer mudar de vida? Porque eu acho assim, nada contra as pessoas que dão assistência com alimentos, temos que alimentá-los, senão eles morrem de fome, né? O bispo Henrique, lá do Parque das Figueiras, tem esse trabalho de levar marmitex nas ruas para as pessoas que estão sem teto, sem casa. Ele faz esse trabalho e glória a Deus por isso, tem que levar, sim. Só que eu penso assim, mas e aí, eu dou a comida, mas só isso não vai resolver, não é? Ele vai comer a comida e depois continua ali na droga. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu ofereço algo mais, uma internação. Você não quer ser internado num lugar para você se recuperar disso? E com esse Robson foi a mesma coisa. Preguei para ele várias vezes, ofereci para ele uma clínica, mas ele não quis. E eu passei um tempão sem voltar nesse restaurante, e eu acho que já faz anos que eu não o vejo. E para surpresa minha, ontem ele mandou uma mensagem no meu WhatsApp. Eu vi a mensagem assim, não reconheci direito a foto, e ele falou assim, olha, eu peguei esse telefone num caminhão, eu queria que você passasse o número de um rapaz que sempre comia comida japonesa na Avenida do Café. Ele é loiro, magro, assim. Aí, eu falei, sou eu mesmo, né? Aí ele abriu o coração, falou assim, puxa, eu queria falar com você. Fazia tempo que eu estava para falar com você. Eu me internei, ele falou. E já tem 6 meses que eu não uso droga. Eu tive um encontro com Deus, ele falou. Puxa vida, eu fiquei tão contente. Eu tive um encontro com Deus. Eu queria te agradecer pelas vezes que você me abordou, me aconselhou. Às vezes que você tentou me tirar deste caminho.
E a mensagem é longa, ele me agradece ali pela oportunidade que teve de me conhecer, mas disse que teve um encontro com Deus, faz 6 meses que está nessa clínica, falou que a clínica é em Bonfim, eu pedi até o endereço para ele, para mim ir lá, se recuperou, está querendo seguir a vida, pediu uma oportunidade também de emprego, e eu vou estudar essa situação, ver se ele tem condições de voltar ao trabalho normal, mas foi uma semente que eu lancei. Aí nós falamos, ele não vai dar ouvido, quem sabe? Quem dá ouvido e quem não dá ouvido? Porque um cara é bonitinho e tem uma gravata, você acha que ele vai dar ouvido? Mas o cara que está arrebentado na sarjeta, este é aquele que nunca vai dar ouvido? E talvez seja exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Aquele que está mais arrebentado é aquele que mais precisa da misericórdia. E quando tem um encontro com Deus, é as pessoas que mais frutificam no reino de Deus. Mais frutificam. Portanto, meu querido, essa é uma palavra de advertência para a minha vida e para a sua. Eu dei 2 exemplos porque aconteceram essa semana. Mas muitas vezes eu também perdi a oportunidade. Muitas vezes eu também passou na minha cabeça, não adianta. Um folheto, o que muda? Não estou aqui bancando de herói. Eu estou só dizendo para vocês que Deus continua contando comigo e com você. A obra já foi feita. O inimigo foi vencido. Mas é você e eu, somos nós, que temos que proclamar a libertação aos cativos. Temos que anunciar que Jesus Cristo é Rei, e que Ele reina, e que Ele voltará sobre essa terra, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. E o tema que eu escolhi surgiu da própria declaração desses homens. E eles disseram, não podemos ficar calados. A gente ouve muitas mensagens e pratica muito pouco. Nós podíamos fazer um propósito aqui de algumas coisas práticas para essa semana. Começar assim, ouvir a ministração de Deus e durante a semana colocar em prática algum ponto deste. Traça um propósito na tua vida de não passar essa semana sem falar da graça de Jesus Cristo a alguém. Eu não posso te obrigar a isso, meu querido, é um propósito de vida. Você ouviu a voz do Espírito, então você fala, não, essa semana não passa se eu não encontrar alguém e não falar do amor de Jesus Cristo. Faz um propósito, meu querido, de fazer uma surpresa, de fazer diferente, de pagar o mal com o bem. Faz um propósito de colocar em prática aquilo que você tem recebido neste lugar. E você vai começar a entender o que é ser instrumento de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, pela Tua palavra, e por este episódio, Senhor, do Antigo Testamento, pois a Tua palavra diz que todas as coisas foram escritas para ensino nosso. Esses 4 leprosos, Senhor, podem ser uma reprodução dos salvos da igreja, que muitas vezes ficam acovardados da obrigação, dizendo, eu sou rejeitado, eu não tenho como fazer, mas o Senhor usa aqueles que não são. Pai amado, esses homens, ó Deus, estavam também diante de um quadro de abundância, de um quadro, Senhor, onde as coisas melhoraram, e muitas vezes a igreja, que somos nós, nos acomodamos como as coisas melhoram, mas esses 4 leprosos, pela graça de Deus, se colocaram de pé e falaram, nós não podemos nos calar. Que este exemplo, Senhor, do Antigo Testamento, arda em nossos corações nessa semana, Senhor, e o apelo do Espírito, volte, Senhor, a ser forte dentro de cada um de nós, de não nos calarmos diante das oportunidades que Deus nos concede, pois o amanhã pertence somente ao Senhor Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Erga tua mão para o céu. Que a graça do nosso Senhor Jesus,
a presença, a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, esteja com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Bom domingo, vá em paz. Amém?